dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do podcast MVP, na nossa collab com a KPMG, falando com os Emerging Giants, que são aquelas empresas de tecnologia originadas no Brasil que você vai ouvir falar muito nos próximos anos, não é mesmo, Diogo Garcia? Mais uma vez, obrigado pela parceria, pela companhia. Muito obrigado. É um prazer. A piadinha de sempre, né? A piadinha de quinta série, né? Mas a gente segue aqui na jornada com as Emerging Giants e é isso aí. Hoje a gente tem um convidado muito especial, a primeira Cleantech no programa Emerging Giants Brasil. E acho que é uma das principais Cleantechs aqui do Brasil, Marcos Mota da Eu Reciclo. Cara, eu até estava falando no off aqui, eu tô há tempos para procurar vocês, porque toda embalagem, assim, sempre eu sou de saco sem nada, mas toda embalagem eu vejo o logo da Eu Reciclo, cara. Assim, fenômeno. Então, bem-vindo e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado, gente. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Diogo. Obrigado por convidar a gente para estar aqui. Uma honra estar aqui. E, não, legal, super legal. A gente tem bastante história para contar aqui do Eu Reciclo. E realmente aí, legal que agora você viu o selo, agora a gente fez uma inception em você. Então, toda vez que você vê uma embalagem, você vai procurar pelo selo. Sim. É assim que começa. Vira um hábito mesmo. Então, e aí você vai ver que, tipo, tem bastante embalagem que tem umas que estão em processo, tem outras que ainda não estão. Então, a gente está criando um movimento aí, porque o selo é uma forma de você levar, você trazer o consumidor junto, para conscientizar, para ver, para participar do processo, né, de transformação das embalagens das empresas. Né? Então... E, Marcos, de onde veio a ideia, né, de vocês criarem a Eu Reciclo, empresa de reciclagem, né, sendo que, considerando, né, Gustavo, que muita gente tem aquele ceticismo sobre esse setor, esse segmento, ESG e tal... E por que não outro negócio? Por que com empresa de reciclagem? Um SaaS vertical. Um SaaS, uma fintech ou algo assim. Por que vocês Muito legal, muito legal. Ó, só para você falar a ideia do Eu Reciclo, né? A gente tem uma... Toda a história ela é bem, né? Ela tem um começo muito bacana, né? Quando o nascimento, o próprio nome do Eu Reciclo, vou contar um pouco para vocês como que nasceu. Mas basicamente, o meu sócio, o Thiago Carvalho Pinto, ele está fazendo um MBA em Kellogg. Em 2014, ele entrou, ficou 2 anos lá e ele fez uma matéria que ele tinha que criar um negócio, né? E ele falou, cara, ao invés de criar um negócio, vou criar um negócio que vai gerar uma externalidade positiva, né? Então, no meio do ano, quando ele fez o summer dele, que foi quando a gente se conheceu, ele trouxe alguns pessoal da turma dele aqui para São Paulo, eles ficaram enfornados numa casa e aí começaram a visitar a cooperativa, entender a dor. Então, tinha gente da Europa, gente do Egito, gente da Ásia, gente, né, dos Estados Unidos, aqui do Brasil. Então, foi uma construção em conjunto, né? Então, a ideia do Eu Reciclo nasceu de uma matéria do MBA do Thiago, que com um grupo de pessoas eles conseguiram colocar fazer essa ideia virar tipo um projeto inicial, né? O Thiago já tinha alguma experiência nessa área? Não, o Thiago, a experiência dele, ele trabalhava no BCG, que era consultoria estratégica, ele foi fazer o MBA, aí do MBA ele acabou começando a empresa. Nossa, né? O que é curioso, né? Um mercado, né, a brincadeira da pergunta, mas que, porra, é um mercado completamente não negócio, e ele criou um negócio em cima, né? Mas em Chicago, né, eles têm uma cultura de usar muito instrumentos financeiros para desenvolver algum tipo de economia, algum tipo de indústria que precisa se desenvolver, né? Então, no fundo, né, o princípio por trás da Eu Reciclo, né, a gente olhou muito para o mercado europeu. Então, na década de 90, a Europa era mais ou menos como era o Brasil mais ou menos como o Brasil hoje em taxas de reciclagem, eram muito baixas. Então, as taxas de reciclagem elas são baixas por quê? Porque a cadeia não é economicamente viável. Né? Então, no fundo, o que é o conceito do crédito de reciclagem? Ele é um instrumento financeiro que vai tornar a cadeia daquele material economicamente viável. Então, quem gera externalidade negativa, as empresas de bens de consumo, ela vende um produto, sobra a embalagem, externalidade negativa, e a cadeia de quem coleta, tria e recicla, que está tirando esse material, gera uma externalidade positiva. Então, quem gera externalidade negativa paga,
quem está fazendo externalidade positiva recebe. É muito mais barato, economicamente viável, do que a própria empresa montar um programa de coleta, triagem e reciclagem. Né? Então, você pode usar a escala desse mercado. Então, foi bem assim que nasceu. Né? A gente olhou muito como funcionava na Europa e acabou trazendo para cá. Então, a ideia nasceu de um programa de MBA, olhando para o que funcionava no mundo, com cabeças de várias pessoas do mundo, olhando, dando sugestões e trazendo isso para cá. Né? Então, foi mais ou menos assim como que a empresa nasceu, né? O primeiro projeto. Me permite uma pergunta, e quando é que o Marcos entra nessa história? Porque você estava contando aqui sobre Não, foi muito bacana. O Thiago, quando ele voltou do MBA, ele veio trabalhar numa empresa que eu trabalhava. A gente ficou amigo, né? Ele mostrou a ideia da Eu Reciclo. Cara, eu achei o máximo. Na verdade, não chamava Eu Reciclo na época. Eu vou contar por que chama Eu Reciclo. A empresa chamava New Hope Ecotech, né? Foi feita... Nasceu nos Estados Unidos, então tinha um nome né, mais em inglês. Gringo. Mas, exatamente. E aí, basicamente, ele me mostrou a ideia muito legal. Eu fui fazer um MBA logo na sequência. E ele começou a empresa, né? E depois ele ligou para mim e falou, cara, quando você volta? Eu fiquei 1 ano fora fazendo MBA. Ele falou, preciso de ajuda. Aí vem para cá. Acho que a gente já trabalhado junto. A gente criou uma relação de confiança bacana. A gente ficou amigo. A gente é amigo até hoje. Então, acabei voltando pro time logo no começo. Então, e aí foi aí que eu entrei. Foi aí que eu falei. E foi legal, né? E aí você entrou com que objetivo, né? Com que mandato? Então, ele falou, cara, eu preciso de um sócio, né? Só para contar um pouquinho, eu sou engenheiro, mas eu sempre trabalhei em mercado financeiro, então eu trabalhei num fundo chamado Tarpon, esse fundo comprou uma empresa. Sim. Esse fundo comprou uma empresa, eu fui tocar a área financeira de uma empresa de moda, que foi aí que eu conheci o Thiago, né? Ele foi fazer o summer nessa empresa e a gente ficou amigo. Então, basicamente, eu falei para ele, Thiago, eu tenho uma experiência muito boa de finanças, mas eu não quero fazer finanças, eu vou desenvolver outra coisa. E aí eu acabei indo, quando eu cheguei, eu falei, cara, a gente precisa estruturar a área de marketing, a área comercial, e aí foi aí, principalmente a área comercial, fui e assumi a área comercial. Então, toda a estruturação da máquina de vendas, o crescimento do número de marcas, o próprio fortalecimento do selo eu ajudei com o time, né? A gente montou um time bacana para conseguir fazer isso. Então, esse foi o meu mandato. Legal. Quer dizer, começar a transformar isso num negócio mesmo, assim. E como é que você transforma uma coisa que é um tema super importante, obviamente, mas que tradicionalmente é ligado a terceiro setor, né? Cooperativa, coisa de mais não negócio. Como é que você transforma isso num negócio que cresce a 30%, 40%? Como é que você faz essa máquina... Cara, essa virada de chave? Eu acho que a primeira coisa, assim, a gente, de novo, como eu falei, eu tive uma experiência no mercado financeiro, setor privado, o Thiago também trabalhou em consultoria, então a gente sempre teve uma mentalidade muito de business, né? E assim, mesmo quando você está fazendo uma coisa que é, vamos dizer assim, relacionada à sustentabilidade, né? Quando você pensa em sustentabilidade, ela tem um tripé: econômico, né? Ambiental e social. Então, não adianta você ter um ambiental e social e você não ter o econômico, você não para de pé. Né? Eu já tinha ajudado em outros processos de ONG, fundraising, né? Já tinha ajudado a criar uma ONG. E o que eu percebi, cara? Você ficar fazendo fundraising é um negócio muito cansativo. E toma muito tempo das pessoas, fica toda hora captando dinheiro para você investir. Então, assim, se a gente montar um business que seja economicamente viável, com o próprio retorno do business, você consegue gerar impacto. Sim. Então, acho que essa é um pouco a mentalidade do nosso negócio. A gente, desde o dia zero, como que a gente tem receita, como que a gente consegue pagar as despesas, como que a gente consegue crescer de forma escalável. E a decisão que a gente tomou foi de trazer investidores. Né? Então, a partir do momento, a gente podia bootstrap, mas a gente falou, não, a gente quer, dado que a gente tem uma visão, tem um business plan aqui, um potencial, um mercado muito grande, com muito potencial de crescimento, dá para a gente trazer investidor. Então, a gente foi por esse caminho, né? Então, o investidor não vai dar dinheiro para você a fundo perdido, ele vai querer um retorno. E o que muita gente deve querer entender é qual é o modelo de negócio da RC. Como é que funciona, né? A empresa, ela paga para ter o selo. Como é que funciona? Explica para a gente um pouquinho, porque muitas vezes né, esse tipo de negócio é mal compreendido. Super. E acho que seria legal Não, vou explicar. Não, legal. Então, o que a gente faz? Né? Basicamente, tem uma lei que chama aqui no Brasil PNRS, Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Essa lei é de 2010. E a partir do ano de 2018, essa lei começou a ser cobrada de forma mais efetiva pelos órgãos ambientais, e outros atores que começaram a cobrar as empresas, a cobrar
todos os atores para fazer acontecer a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, tem essa lei. E, basicamente, o que a gente faz, né? Então, o que a lei diz? Que um percentual das taxas de reciclar, um percentual de quantidade de embalagem que uma empresa coloca no meio ambiente precisa ser reciclado. Ela começou com 22%, hoje está com mais de 30%. Então, para cada 100 embalagens que uma empresa precisa colocar no meio ambiente, ela tem que garantir que ela recicla 32. Né? Basicamente é isso. Só que pensa que nem eu falei, o que é um business de uma empresa de bem de consumo? É cuidar da marca, produzir e distribuir. Ela não sabe fazer logística reversa, né? E aí o que a gente viu? A gente viu que, olhando para o mercado lá fora, a gente falou, cara, tem uma oportunidade aqui. Então, o que a gente faz? A gente garante que a mesma quantidade que uma empresa coloca no meio ambiente de embalagem, seja em papel, vidro, plástico e metal, vai ser reciclada. Não necessariamente vai ser a embalagem dele, mas uma quantidade equivalente. É uma compensação ambiental. Da mesma forma que o carbono... Crédito de carbono. É análogo ao crédito de carbono, mas para reciclagem. E a diferença é que é mais palpável. Né? Que o crédito de carbono você pode... Você está falando um pouco... Eles têm até uma crítica, tem até uma... Mas no caso da reciclagem, você consegue ver o material. E aí, o que foi o nosso diferencial? A gente montou um sistema que a gente conseguia rastrear essa cadeia, né? De onde o material coletado, triado e enviado para uma reciclagem. Então, cada tonelada que uma cooperativa, um operador privado, que é tipo vamos dizer assim, uma cooperativa, mas é um business, né? Ele tria e ele vende para o reciclador, ele tem direito a um crédito. Esse crédito, ele pode comercializar. E aí, cada tonelada que uma empresa precisa, ela fala, olha, uma empresa chega para a gente e fala, olha, tem empresa que chega com dado ponto, eu preciso de 1.000 toneladas de papel, 1.000 de plástico e 100 de vidro. Tem empresa que fala, cara, me ajuda a levantar a minha... Eu não faço a menor ideia. Exatamente. A gente tem um time que a gente ajuda vocês fazem essa a calcular também. Exatamente. Uma época que você chegava no Reciclo, era cheio de embalagem de cliente, a gente pesava, fazia os cálculos. Hoje o pessoal aprendeu, né? A gente fez um processo de ajudar, de evangelização, né? E depois você faz uma vez, é muito mais fácil, você repete, coloca no sistema, é muito mais integrado, né? Então, basicamente, é isso que a gente faz. E aí, o que acontece? E por que nasceu o selo Eu Reciclo? Quando a gente começou, a empresa é de 2015, mas a gente acabou ficando operacional em 2016. Eu falei a lei é de 2010, mas ela começou a ser cobrada em 2018. Então, quando a gente começou, a gente falou, cara, a gente precisa ter alguma coisa que a gente comunica com o consumidor. E aí, o Thiago fez uma aceleração na Suécia e lá eles visitaram, ele visitou com o pessoal das outras empresas, acompanhou adolescentes, crianças em supermercado. E eles viram que as pessoas gastavam mais tempo atrás olhando as certificações do que a marca. O rótulo. Né? O rótulo lá. E aí isso foi um insight. A gente falou, cara, a gente precisa de uma comunicação. Então, o que a gente fez? Aí, quando a gente voltou, a gente estava começando, né? A gente pegou... uma agência fez o trabalho de desenvolver o selo para a gente pro bono. Aí eles chegaram nessa versão do selo e a gente começou a comunicar. Então, nossos primeiros clientes são marcas que já nasceram com outra cabeça. Falou, cara, eu quero fazer independentemente de lei, porque eu quero fazer porque eu acredito. Porque o meu consumidor, ele já pensa dessa forma. Legal. Então, foi aí que nasceu, né, o selo Eu Reciclo. Então, o que foi a nossa proposta de valor? Nossa proposta de valor, olha, eu te garanto que você vai estar protegido do ponto de vista de compliance, mas, ao mesmo tempo, a gente ajuda você com uma comunicação para o consumidor, para você contar uma história de sustentabilidade, e isso faz parte da PNRS, que é a questão da educação ambiental, e faz parte também dos nossos valores, que é quando a gente vai conseguir levar o tema da reciclagem para as pessoas, né? Que nem eu acho que eu estava falando um pouco antes aqui, né? É a questão de quando você fala para as pessoas a importância disso uma vez, é uma chave que ninguém percebe. Depois você fala, cara, você tem que reciclar, olha como que é importante você fazer isso, olha a sua embalagem, separa o tipo de embalagem. Isso muda completamente a cabeça das pessoas, né? Então, a gente entende que as pessoas têm um papel muito importante para aumentar as taxas de reciclagem no Brasil e no mundo. Eu achei interessante esse ponto do selo, essa história, que é, quer dizer, você é uma empresa B2B, mas pensaram lá na ponta, no B2C, né? No como o consumidor vai
entrar no jogo, né? Como colocar o consumidor, então, não é nem B2B2C, né? É só colocar o cara no jogo. Perfeito. Então, por que você acha que é tão importante esse ponto, né? De trazer o consumidor lá na ponta também pro jogo, né? Como é que isso mudou o jogo para vocês, né? Eu acho que isso mudou o jogo porque, assim, o consumidor, no fundo, ele decide se vai comprar um produto ou não, né? Então, quando eu morei nos Estados Unidos, né? Lá tem... O pessoal está num nível de renda mais alto que aqui, tem mais disposable income, né? Então, quando você vai lá no Whole Foods, o pessoal tem Cara, eu vou comprar aquilo... Eu sei que é mais caro um pouco, mas eu vou comprar porque eu acredito, né? Então, o consumidor ele tem cada vez mais um papel de cobrar as empresas para as empresas, de fato, quererem fazer práticas mais sustentáveis. E tem empresas que estão muito avançadas, tem um desvio padrão relativamente alto. Tem empresa que tem uma lógica ambiental muito forte. Tem empresa que, às vezes, a pessoa nem... Não é prioridade. Não é nem que a empresa não quer fazer isso, mas é uma questão de não ser prioridade. E é engraçado, às vezes a gente começa a conversar com empresas que não tinham práticas sustentáveis, a gente conversa com, sei lá, às vezes um gerente de produção, um diretor industrial, e o cara fala, nossa, isso é um imposto a mais. Eu falo, não, cara, não é imposto. Deixa eu explicar para você. E aí, às vezes, a empresa, no primeiro ano, ela faz o mínimo, né, que é os 32%. Só para chegar. Mas depois, no segundo ano, ela fala, pô, cara, eu quero me aproximar. Meu objetivo é para cada uma embalagem que eu coloco, eu tirar uma. Porque você já plantou essa semente da importância da sustentabilidade e como que a reciclagem tem um papel importante nesse papel, de ser mais sustentável. E, além disso, a gente fez um estudo único esse ano, que é o impacto da cadeia de reciclagem na descarbonização. Então, a gente fez um estudo... Nossa, juntando as duas coisas. Exatamente. Com uma empresa chamada Planton, lá do Sul, que basicamente eles mapearam como que é o processo. Nosso dado, que a gente tem muito dados da cadeia, eles conseguiram mapear. E, em média, para cada tonelada de material que eu reciclo, eu estou saving 2 toneladas de carbono. Então, se você está reciclando, você está ajudando a reduzir sua pegada de carbono, né? É uma coisa muito bacana. Então, a gente usa também isso muito nas nossas comunicações para atingir as empresas. Porque hoje, né, a gente acabou de voltar de uma COP do país, está tudo muito quente, né? Então, essas ideias estão fervilhando. Então, a gente acredita muito nisso, né? E a pauta de ESG, ela teve um boom nos últimos anos, porém alguns reveses, né? Mais recentemente. Qual que é o peso hoje nessa agenda, né? E quando eu falo de peso, eu estou falando não só de apetite de investidor, mobilização das pessoas em torno dos assuntos dessa agenda ESG, players, empresas, enfim, como é que você vê isso hoje? Porque me parece que houve algumas oscilações aí ao longo do tempo. Com certeza. Assim, eu vou te responder, Diogo, no curto e no longo prazo. Eu acho que no longo prazo é um caminho sem volta. Porque, né, eu até... Acho que foi o ano passado, né? Eu li aquele livro do Bill Gates, Como Evitar uma Catástrofe Climática. Sim. Que é bem legal, né? Um cara de tech, super cérebro, assim. O cara focou... Falou, olha, a gente tem 51 gigatoneladas de carbono, o que a gente tem que fazer para resolver? Né? Ele falou, cara, não é só o crédito de carbono, mas é você trabalhar muito na redução do que você gera em tecnologias alternativas, né? Então, acho que o caminho a gente precisa... Você tem pessoas como ele, vários no mundo, né? Al Gore, vários outros que estão trazendo esse tema. Acho que é um caminho que é meio sem volta. Só que, assim como tudo na vida, quando você olha o mercado de capitais, né? Se você pegar o S&P... O S&P, ele cresce e ele decresce. Ele cresce e ele decresce. Mas se você pegar de 1930 até hoje, ele está te dando um retorno de X% ao ano. Então, eu entendo que esse tema, ele é uma exponencial. Só que ele é uma exponencial senoidal, né? Tem hora que você está para cima, tem hora que você desce um pouquinho e tá vindo. Eu acho que assim... Nunca zera, nunca vai a zero. Nunca vai voltar. Eu acho que ele pode voltar um pouquinho, mas depois ele vai retomar. Eu acho que assim, se você parar a pensar, eu acho que na época da pandemia, todo mundo em casa, eu lembro um monte de amigo que falou, Marco, você foi trabalhar com reciclagem, você é maluco. Aí eu lembro um amigo meu que era do mercado financeiro, um dia eu fui encontrar com ele, e aí ele falou, cara, esse tempo que eu fiquei em casa, eu percebi. Tá certo você, cara. A quantidade de resíduo que eu gero é um absurdo. É absurdo. Então, assim, o que eu vejo? Eu acho que assim... Talvez teve um momento mais alto, agora deu uma esfriada, mas assim, tem muita empresa, eu sinto cada vez mais as empresas mais conscientes, mas
não é, às vezes a gente quer numa velocidade mais alta, numa velocidade um pouco menor, né? Então é um pouco isso como eu é vejo. também o que é fluff, o que é espuma, do que realmente é sério, né? Na KPMG, ESG é um tema central na nossa estratégia, inclusive para os próximos anos. Então, é um tema que tem sido levado super a sério. E em todas as nossas ofertas, enfim, todas as nossas abordagens, o ESG, ele, enfim, todos os seus desdobramentos, ele está presente. Mas, quando você fala também dessa oscilação, eu queria te entender um pouquinho sobre apetite de investidor. Como é que você viu o apetite dos investidores no Brasil para negócios conectados com ESG, né? Eu lidero um prêmio aqui na KPMG também, que é o Technovator, né? A gente tem muita Clean Tech, Climate Tech, enfim, que estão no early stage e que tem uma certa dificuldade para captar, tem uma certa dificuldade até para se conectar com os investidores. Como é que você vê isso numa perspectiva não só Brasil, mas global, né? Comparando global com o Brasil, como é que você vê esse apetite de investidores para negócios como o da Eu Reciclo? Cara, você citou a Redpoint, por exemplo, é um fundo que não tinha uma tese cleantech, não é um fundo de impacto, né? Geralmente, cleantechs vão para fundos de impacto, porque é aquele cara que não está esperando os 100 vezes, né, de retorno que um Redpoint vai querer. Como é que vocês conseguiram provar para o cara que pode investir numa cleantech que você vai ter retorno? Mas eu acho que esse é o ponto. Que assim, não importa que eu estou fazendo um business que vai gerar uma externalidade positiva, por que eu não posso ter um retorno espetacular? Isso a gente acredita muito. Você está fazendo um negócio que você tem os economics, que você domina os economics, você sabe quais são suas margens, você sabe o tamanho do seu mercado, o que você precisa para fazer, você vai ter um retorno acima. Então, no nosso caso, a gente tem fundos de impacto, que são nossos investidores, e tem fundos que não são de impactos, mas fala, pô, muito legal a sua tese de crescimento, eu adorei a tese de impacto. Quando eu estava no meu MBA, em 2016, eu tinha uma matéria que eu tinha que prestar consultoria para uma empresa, alguma coisa. Eu fiz uma consultoria para um fundo. E esse fundo, ele estava tendo muito saque dos cotistas dele, por quê? Vamos dizer assim, os donos do dinheiro, os avós, estavam se aposentando, passando herança para os filhos e para os netos. E os filhos e os netos, principalmente, tinham uma consciência ambiental muito mais desenvolvida. E eles falaram, vocês não têm uma estratégia ESG. Eu preciso colocar o meu dinheiro num fundo que tem uma estratégia ESG também. E eles chegaram para a gente lá na faculdade, desenvolva uma estratégia ESG. Né? E aí eu fui estudar, né, que o pessoal falava ESG, esse termo era super novo. Eu fui estudar, tem da mesma forma que tem o FASB lá nos Estados Unidos, que é o Financial Board, tem o Sustainable Advisory Board. Eu estudei isso em 2016, né? Então eu sabia todos os indicadores de embalagem, de coisa, então assim... Então, isso está ficando cada vez mais constante. Então, se você parar para pensar, há 10 anos atrás no Brasil, a quantidade de fundos de impacto era muito menor do que é hoje. E a quantidade de dinheiro que esses caras captaram também era muito menor do que hoje. Né? Então, assim, se você olhar dentro do todo mercado de capitais, no Brasil, na equity, tinha uma parte menor. Né? Aí você olha VC, uma parte menor. Você olha impacto, é uma parte menor ainda. Mas eu acho que a nossa expectativa é que isso tenda a crescer nos próximos anos. De novo, é uma maratona, né? Não é um sprint, né? Então, acho que leva um pouco mais de tempo aí para... Mas teve uma celeuma no mercado em 2025, numa carta de um fundo, né, de um gestor conhecido aí, falando que não investia em impacto porque não dá retorno, né? Dá para conciliar impacto e retorno e lucro? Dá sim. Eu acho que, de novo, aqui, né, assim, eu acho que tem muito a questão da cabeça das pessoas. A gente sempre pensou, eu reciclo, óbvio que a gente quer gerar um impacto, mas a gente precisa, de novo, sustentabilidade tem um tripé, econômico, ambiental e social. Então, desde o momento que a gente estruturou, quando a gente começou o nosso negócio, a ideia era para ser não tinha dados da cadeia de reciclagem. Falava, vamos montar uma empresa de dados de reciclagem. Só se falava em dados, não sei o que. A gente falou, não, cara. A gente tem que fazer mais. A gente viu, tem essa oportunidade de mercado aqui. Então, desde o D0, quando a gente montou o nosso business plan, a gente falou, cara, a gente tem que acessar esse mercado, tem que acessar esse tipo de empresa, o nosso produto vai ser esse, o preço do produto vai ser esse, a margem vai ser esse, eu vou remunerar, eu vou ter adicionalidade tanto. Então, assim, se você pensa dessa maneira,
eu acho que dá para você ter excelentes retornos. Assim. E hoje, como é que vocês estão? Quantas pessoas tem na Reciclo? Quantos clientes vocês têm? Enfim, como é que vocês estão hoje? Cara, a gente tem hoje, aqui no Brasil, a gente tem em torno de 100 pessoas e no Chile em torno de próximo de 40 pessoas. Chile também? Olha só. A gente abriu uma operação no Chile também. Eu reciclo também funciona. Lá todos reciclamos, no caso. Né? Todo reciclamos. Exatamente. Então a gente está com quase 140 pessoas, em média, assim, né? Às vezes tem umas vagas abertas, então esse é o tamanho hoje que a gente tem de pessoas da operação, né? E de empresas, hoje a gente tem quase 7 mil, próximo de 7 mil empresas de bem de consumo. Olha, por isso que eu vejo tanto logo. Por isso que você vê. E nem sentou, não são todas que têm o selo, sabe por quê? Quando você compra embalagem, às vezes o cara já tem um lote de embalagem de 6 meses. Então, às vezes, ele leva um tempão para colocar o selo. E é engraçado porque depois que eu passei a conhecer vocês no programa, eu vejo sempre. Sempre. É engraçado isso, né? A gente não parava. Agora, toda vez eu falo, eu reciclo. Eu falo, opa, muito bom, muito bem. Você falou de internacionalização. Por quê? Essa foi uma oportunidade no Chile que vocês foram para lá? Ou é uma tese? A gente tem uma tese de internacionalização, né? Tem uma tese, até foi uma dos Use of Proceeds do Series B. Mas a gente foi para o Chile também porque estava tendo uma discussão de sair a lei lá, que é a lei REP, de resíduos sólidos também. Responsabilidade estendida ao produtor. Então, a lei, se eu não me engano, ela começou a ser discutida no ano de 2021, ela foi aprovada, acho que 22 e 23 começou a valer. Tá. Né? Então, foi agora, né? Tem relativamente pouco tempo. E a operação lá está indo bem, assim, é menor que o Brasil, e a gente está aprendendo muito com as coisas de lá, porque lá a gente tem que fazer, lá não é só o crédito, né? A gente tem que ajudar a estruturar na coleta, em todo o processo. Então, é bem bacana. Assim, legal. Né? E você falou, aproveitando então, você falou do crédito, né? 22 vocês fizeram a captação de 100 milhões, que foi a Série B, né? E lançaram um FDIC. Aí queria que você explicasse um pouco essa estrutura do FDIC, para quem que você empresta o dinheiro, né? Como é que vocês fazem isso? E como é que tem evoluído essa estratégia de fintech... Clean Fintech, eu não sei como é que... Legal. Então, quando a gente... É engraçado, né? No começo, né? Quando a gente foi a gente está na nossa operação, a gente fica no Inovabra, né? Sim. E aí o pessoal, a gente foi uma das primeiras startups a chegar lá, né? E aí eles falaram, não, eles entendiam a gente como uma... Ninguém nem falava de Clean Tech, né? Não, vocês são uma Fintech. Pelo conceito do crédito. A gente falou, cara, a gente é uma Fintech, mas... E aí convidaram a gente ir para lá, foi super bacana, a gente acabou indo para lá, né? Quando a gente fez o Series B, a gente tinha o principal use of proceeds é crescer o core, o produto principal. Então, a principal aplicação foi, de fato, crescer o número de empresas, que saiu, sei lá, acho que pre-Series B, acho que estava, sei lá, 2, 3 mil empresas, não lembro exatamente agora, mas a gente cresceu bastante, né? Cresceu muito também share of wallet nas empresas. E a gente queria também desenvolver novos produtos. E a ideia do FDIC era uma nova ideia, porque assim, no fundo, quando você falou no começo, vocês são um SaaS, um marketplace, né? A gente tem uma característica de marketplace, porque é um two-side, né? A gente precisa das empresas e precisa dos operadores, né? Sim. Então a gente falou, cara, eu tenho que tratar esse cara bem também, mas a gente acabou não indo pro FDIC, a gente acabou fazendo outros mecanismos para gerar mais captação de operadores. Hoje a gente tem mais de 500 na nossa base, a gente cresceu bastante. E a gente também começou a desenvolver novos produtos. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, saiu um decreto do plástico no mês de outubro, que ele fala que as empresas não têm que só garantir que a sua embalagem for reciclada ou comprar os créditos, mas que uma parte do material dela que entra de origem reciclada. Então, a gente criou uma nova business unit, que é a venda de materiais. Então, dado que eu tenho que estruturar a cadeia para ter plástico, vidro, cara, por que eu não comercializo o material? Então, hoje a gente já tem empresa que compra o crédito da gente e compra o material também, entendeu? Então, então a gente tá diversificando um pouco, e outro foi um pouco da expansão internacional, que a gente foi para o Chile. Perfeito. Expansão internacional, Series B. O que esperar da Eu Reciclo 2026 e nos próximos anos? A pergunta que não quer calar. Boa. Marcos. Então, a gente, cara, assim... A gente tem uma paixão muito grande, né? E o nosso objetivo, nossa missão, né, de fato, é
ajudar a transformar, aumentar as taxas de reciclagem no Brasil e onde a gente estiver no mundo, né? Só que isso é um desafio muito grande. Por mais que a gente acredite que a gente ajudou a aumentar as taxas de reciclagem no Brasil, ainda é muito baixo, ainda está abaixo dessa meta. Né? Então, você pega países europeus hoje, que já está próximo de 70%, 80% Nossa, de taxa a gente está no 30% ainda. Não, a meta é 30%, mas o que de fato é reciclado é em torno de 8%. 8% no Brasil? Sério? É bem exatamente. Então, assim, dito tudo isso, o que eu acho que é... O que a gente quer, né? Então, a gente vai ter que crescer muito, que só para você chegar na meta, já tem um crescimento gigantesco. Grande, e a meta, ela é constante, né? Ela vai, depois de 30, vai para 40, vai subindo, né? Essa meta vai subindo, que nem aconteceu na Europa. Então, assim, dentro do nosso core, a gente tem um potencial de crescimento gigantesco. E o que a gente percebeu? Que nossos clientes, essa pauta ESG, economia circular, é uma pauta ainda muito nova. Isso. E tem muitas dores. E, assim, que nem diz o fundador do Waze, né? Se apaixone pelo problema, né? Então, eu acredito muito nisso. Então, assim, cara, se o meu cliente ele tinha uma dor com a reciclagem, agora ele tem uma dor com o material, quais são as outras dores que ele tem relacionado à economia circular? A gente vai querer resolver essas dores. E aí, seja de uma forma, a gente começando, lançando um negócio, ou seja, se juntando com outras empresas, né? Quem acredita no que a gente faz, assim... Eu acho que dá para trabalhar nesse processo, né? E aí também, cara, podemos expandir para outros países, né? Eu acho que tem muita questão de time da legislação. Também de onde está... De onde está acontecendo a legislação. Essa discussão. Então, assim, onde estiver acontecendo a legislação, a gente vai olhar. Legal, né? muito bacana. Eu ia fazer uma brincadeira, não é sério, né? Mas é bom que as empresas de AI agora, elas estão falando de economia circular, que elas estão circulando dinheiro entre elas ali, né? Os Magnificent Seven, né? A Microsoft investe aqui, a OpenAI bota de lá, quer dizer, estão trazendo o tema da economia circular pro mainstream, né? Estão crescendo o business e investindo uma na outra. Uma na outra, pois é, né? Então, economia circular, né? É bom isso, né? Que as pessoas usem essa coisa, né? Ajudem a promover o assunto, né? A brincadeira nada a ver, mas é só porque você falou, eu fiquei lembrando dos Circular Deals que esses caras da AI estão fazendo. Tá todo mundo falando disso. Exato. Bom, Marcos, obrigado pelo papo, mas para finalizar, antes de finalizar, a gente queria fazer aqui a nossa tradição do podcast, da nossa collab aqui, que é Marcos fora da reciclagem, fora da Eu Reciclo, fora do LinkedIn. Nem sei se é ativo no LinkedIn. Deveria ser mais. Deveria ser mais. Deveria ser mais. Vamos pegar esse LinkedIn, quem sabe, na próxima série a gente pega uns créditos do LinkedIn. Exatamente, pessoal, né? LinkedIn. Mas eu vou falar um pouco de você fora da vida corporativa. O que o Marcos gosta de fazer? O que te desliga, te desconecta? Não, legal. Legal essa ampulheta. Cara, eu gosto... Assim, primeiro eu tenho um filho de 5 anos. Então, assim, todo o tempo livre que eu tenho, eu gasto com ele. Né? Quando ele tá dormindo, fazendo outras coisas, eu leio bastante. Então, cara, eu tô lendo alguns livros bem interessantes. Tô lendo um livro sobre diplomacia, né? Que é super bacana. O livro chama Diplomacia. Eu gosto, né, de escutar podcast. Eu gosto de correr. Né? Então, esse ano eu já fiz 3 meias maratonas. Agora eu fiz uma corrida na praia em Ubatuba, nesse último feriado, que você mistura subir uns morros na praia. Nossa, então, eu gosto muito de me conectar com a natureza. Muito de me conectar. E a natureza é uma forma de eu me recarregar. Então, toda vez que eu vou para a natureza, é como se fosse o meu santuário. Eu me recarrego e eu consigo ter energia de novo para aguentar essa pancada. Que empreender é maravilhoso, mas empreender no Brasil é bem desafiador. Bem desafiador, né? Então a gente precisa ter um tanque de energia para não faltar. Para recarregar a bateria. Para recarregar a bateria. Boa, beleza. Olha, Marcos, é um prazer ter o Reciclo no programa Emerging Giants. Eu estou muito orgulhoso, muito feliz com essa jornada, né, Gustavo? Muito legal. E aqui nessa conversa eu pude entender um pouco mais, né? A gente, obviamente, interage muito em função do programa, mas... essa foi uma oportunidade muito bacana de conhecer um pouco mais dos bastidores do Reciclo. E uma coisa que fica, né, Gustavo, quando a gente conversa com os Emerging Giants, é que não é só inspiração, é muita transpiração. Transpiração também. É execução. 90% transpiração. Né? Exato, exatamente. E o 10% de inspiração. Então,
Muito obrigado pelo tempo, por estar aqui com a gente, compartilhar. Eu acho que você vai motivar muitos founders aí de cleantechs, né? Founders de cleantech. Não, eu acho eu reciclo de novo aquele... essa juntar propósito, porque às vezes é uma dicotomia, né? As pessoas, não, eu não posso ter... Se eu tiver propósito, eu não vou ganhar dinheiro. O Reciclo está mostrando que dá para ganhar dinheiro com propósito e fazer, causando mudança. Todo dia falo, cara, ó, que legal, eu tô fazendo um business, tô ajudando a construir um business que, cara, vai gerar emprego, vai gerar impacto na cadeia e, cara, e assim, é uma empresa que vai crescer, vai dar retorno para os acionistas. Então, né, você pensar em todos os stakeholders, né, bem na lógica, né, do capitalismo consciente, não é? Você tem que, se você conseguir ajudar todos os seus stakeholders de uma forma que faça sentido, você também vai garantir o seu retorno, né? É isso aí. E como vocês escalaram para o Chile, né? Como todos reciclamos, eu espero que vocês possam escalar para outros países também com essa mesma perspectiva e que todos reciclem. Então, parabéns aí. Com certeza. Gente, Diogo, foi um prazer participar do programa, foi muito legal. Foi uma honra mesmo, as interações, o conteúdo, acho que foi muito legal mesmo. E eu recomendo aí as startups que aplicarem o programa, que eu acho que valeu bastante a pena pra gente aí. Eu espero que também ajude outras startups e que vocês levem esse programa aí pelo mundo, que eu acho que vai fazer bastante sucesso. Bacana. E obrigado, Gustavo, também aí. Obrigado. Foi uma honra estar aqui também. E que a gente tenha boas notícias aí, bons momentos para falar de Eu Reciclo com a Eu Reciclo ao longo de 2026. Amém. Boa, vamos lá. Valeu. Vamos nessa. Diogo Garcia, mais uma vez, obrigado aí pela parceria. Obrigado, meu amigo. Obrigado. E obrigado você que ficou aqui assistindo a gente, ouvindo a gente no Spotify, na sua plataforma de áudio ou de vídeo favorita. Continue assistindo aí, quarta-feira, toda semana, um episódio novo do podcast MVP. Até o próximo. Eu reciclo.